2 Samuel, capítulo 6. E Davi voltou a juntar todos os escolhidos de Israel, 30.000. E levantou-se Davi, e foi com todo o povo que tinha consigo, de Baal de Judá, para fazer passar dali a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que mora nela entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo, e levaram-na da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E quando o levavam da casa de Abinadab que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, saltérios, adufes, flautas e símbalos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá, e feriu ali Deus por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. E entristeceu-se Davi por o Senhor ter ferido a Uzá, e foi chamado aquele lugar Pérez Uzá, até hoje. E temendo Davi ao Senhor aquele dia, disse: Como há de vir a mim a arca do Senhor? Não quis, pois, Davi trazer a si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas levou a Davi à casa de Obed-edom geteu. E a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e trouxe a arca de Deus de casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E quando os que levavam a arca de Deus haviam andado 6 desfiladeiros, sacrificavam um boi e um carneiro gordo. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e tinha vestido Davi um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel levavam a arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou à cidade de Davi, aconteceu que Mical, filha de Saul, olhou desde uma janela, e viu ao rei Davi que saltava com toda a sua força diante do Senhor, e menosprezou-lhe em seu coração. Meteram, pois, a arca do Senhor, e puseram-na em seu lugar em meio de uma tenda que Davi lhe havia estendido, e sacrificou Davi holocaustos e pacíficos diante do Senhor. E quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e pacíficos, abençoou ao povo no nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo aquele povo, e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um uma torta de pão, e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. E foi-se todo aquele povo, cada um à sua casa. Voltou logo Davi para abençoar sua casa, e saindo Mical a receber a Davi, disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, desnudando-se hoje diante das criadas de seus servos, como se desnudasse um vulgar. Então Davi respondeu a Mical: Diante do Senhor, que me preferiu a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, dançarei diante do Senhor. E ainda me farei mais vil que esta vez, e serei baixo em meus próprios olhos, e diante das criadas que disseste, diante delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos até o dia de sua morte.